Olá, irmãos, bom dia. Aqui que vos fala é o pastor Wilton Lopes Dias. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesta manhã linda e ensolarada aqui em João Pessoa, no ponto mais oriental das Américas. Eu quero vos trazer uma reflexão hoje, dia 15 de janeiro do ano de 2025. Jesus Cristo, o Senhor da vida e da morte. Gostaria que vocês, no decorrer, desse o like e se inscrevesse no canal para que nós possamos trazer novidades para vocês. Eu quero ler o texto áureo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43, que diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou-lhe a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes que me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, aterrorizada, tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Falava-lhe ainda quando chegou alguns das casas do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, Senhor. Por que ainda se incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e a João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficara todos ali admirados de sobremaneira. Mas Jesus lhe ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer à menina. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, que a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é agradecer ao Senhor por tudo,
pelo bem da vida, pela família, pelo ar que respiramos e pela salvação que Cristo Jesus morreu e deu o seu sangue por nós, para a remissão dos nossos pecados. Oremos. Pai querido, nós te louvamos neste dia de forma de gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor da vida, Senhor da morte, Senhor da doença, Senhor da saúde, Senhor da provisão. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. E obrigado, Deus, por estarmos aqui trazendo a Tua palavra, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra verdadeira. Recebe, meu Deus, recebe, meu Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos vivendo, podemos dizer assim, tempos difíceis, tempos de percalços, tempo de deserto, tempos de choro, de lágrimas. Mas eu quero dizer para vocês, o Senhor é aquele que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que enxuga nossas lágrimas. O Senhor é aquele que coloca nos nossos lábios cânticos de louvor, cânticos de adoração. O Senhor é aquele que tira a incerteza do meu coração, do seu coração. O Senhor quer dar para nós tempos futuros, tempos de louvar, de glorificar e de exaltar. E mediante tudo isso que vem acontecendo, onde das diversas maneiras, das mais diversas formas, o inimigo tenta persuadir a cada um de nós para que possamos desistir da nossa caminhada junto com o Senhor Jesus. Ele coloca coisas nas nossas mentes, vontade de retroceder, vontade de jogar tudo no chão, vontade de não mais caminhar, desistir de tudo. Mas eu quero dizer para você que você em Cristo, eu em Cristo, somos mais que vencedores. E esse texto tão grandioso, tão sublime, ele traz uma mensagem tão profunda, uma mensagem de esperança, uma mensagem que você possa colocar no seu coração. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E nesta manhã nós estamos trazendo a palavra de Deus viva e eficaz, para que ela possa trazer alegria, trazer esperança, trazer fé no seu coração combalido, no seu coração triste. Mas eu quero dizer, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. E eu quero voltar para esse texto. Irmãos, para nós vencermos as dificuldades, temos que dar alguns passos, temos que fazer ações que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa prepotência não nos permite. Não nos permite. E eu quero trazer para você essa ação tão subliminar
e qual alguns chamam de passos, atitudes, onde Jairo fez. Jairo teve algumas atitudes tão importantes para com o Senhor. E uma das principais atitudes que Jairo ele traz aqui, no verso 21, você vai ver, tendo Jesus voltado de barco e o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Verso 22, eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo a Jesus, obviamente, ele se prostrou aos seus pés. No versos 22, a Bíblia fala que ele é um dos principais. Em outras versões, chama ele de príncipe. Ele, irmãos, obviamente, com certeza, ele era o rabino daquela sinagoga. E ele estava, irmão, numa situação deplorável, numa situação difícil, porque ele recebeu a notícia que a sua filha estava muito doente, à beira da morte. Qual foi a atitude de Jairo? Ele se prostrou aos pés de Jesus. Numa atitude de humilhação, numa atitude de respeito, reconhecendo, acima de tudo, a soberania de Deus na sua vida. Reconhecendo a soberania de Deus, ele se prostrou. Uma atitude tão simples, ele começa a suplicar, a se humilhar, pedindo insistentemente para que Jesus fosse com ele até sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. A gente extrai esses dois versos, o versos 22 e o verso 25. A gente extrai humilhação. Ele se prostra. Ele vê que Jesus é a única esperança. É a última esperança. Talvez ele tenha recorrido a outros artifícios, a outros métodos. Mas ele primeiro, ele buscou a falar com Jesus, a se humilhar e a convidar Jesus para a sua casa. Você tem convidado a Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar no seio da sua família. Mas nós vamos prosseguir, irmãos. Essas atitudes, não é? A gente vê uma coisa tremenda, coragem. Quem pode encorajar o crente? Quem pode encorajar o cristão a adotar essa atitude de encorajamento é o exercício da fé. E essa fé, irmão, não são ídolos, não são em pessoas, objetos, bens materiais. Essa fé é no abstrato, aquilo que a gente não pega, aquilo que a gente não é palpável para mim, para você, é o Senhor Jesus.
É uma confiança tremenda, irmãos. Diante de todas as dificuldades, nós temos que acreditar, nós temos que exercitar, nós temos que conduzir a fé no Senhor. E essa fé de Jairo fez com que ele fosse até o Senhor, pedir uma intervenção divina para a vida da sua filha. Não é verdade? Nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas necessidades, sejam elas básicas, primárias, secundárias, qual for. As necessidades no Senhor Jesus. E foi o que Jairo fez. Ele se chegou, ele se prostrou, ele adorou, ele clamou em sinal de humilhação, pedindo a Deus que fosse até a sua casa. Jairo viu, irmãos, a sua filha morrendo. Percebeu que não havia mais nada o que fazer. As forças físicas tinham se exaurido. Mas sendo uma pessoa importante, ele foi até Jesus. Ele não olhou que poderia ser criticado, poderia ser até expulso da sinagoga. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Esse passo, essa necessidade de Jairo, deixa claro para mim e para você que tem que haver mudanças na minha vida, na sua vida, a partir de agora. Precisamos viver uma vida de humilhação, uma vida cativa ao Senhor, uma vida voltada para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Esse passo de Jairo, de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho primogênito de Deus, é de suma importância para a minha vida. Muitas vezes, irmãos, eu já tenho falado aqui em outras lives, acreditamos mais no homem. Quer queira ou que não, o homem representa a madeira podre. E Jesus representa a coluna forte para a minha vida, para a sua vida, para a vida da minha família. Em outras oportunidades, muitas vezes nós tentamos resolver tudo sozinho. Mas deixo claro a você, quando você tenta resolver pelas suas próprias forças, tudo vai por água abaixo. Nós devemos, diz a palavra, dividir o nosso fardo com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós não queremos, superar o medo, superar a vergonha, não é? Às vezes nós somos pessoas que temos títulos, pessoas bem vistas, bem quistas na alta sociedade onde vivemos. Títulos, anéis, relacionamento, não nos conduz a lugar algum, irmão. Veja Jairo, ele era líder, ele era um dos principais de uma sinagoga judaica. Mas qual foi a ação de Jairo? Diante
dessa tempestade, dessa nuvem nebulosa que acaba de pairar sobre a vida de Jairo, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Jairo estava com o coração dilacerado, coração aflito, coração rasgado, irmãos. Muitas dores. Jairo estava com medo de perder aquilo que ele tinha de mais querido, que ele mais amava, a sua filha. Assim, às vezes a vergonha, o medo cria uma barreira. Eu trago um texto áureo que a gente usa, aplica ele em vários contextos, mas eu quero aplicar nesse contexto para você que está me ouvindo. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Há uma condição nesse texto. Há a educação, a simplicidade de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Jesus bate, você abre a sua porta, a sua casa, e ele pergunta se ele pode entrar. Se você permitir, ele vai entrar. Ele vai fazer maravilhas, vai fazer proezas na sua vida e na vida da sua família. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus compartilhar e partilhar dos seus momentos difíceis, das suas lágrimas, das suas dores, das suas agruras. Deixa Jesus entrar na sua vida. Ele morreu, ele derramou seu sangue carnezinho para nos dar vida e vida em abundância, irmãos. Veja isso, irmãos. Morreu na cruz para dar vida a mim, a você, e vida em abundância. Tem atitude, irmãos. Atitude de convidar Jesus, de postergar tudo aquilo que não leva a lugar algum. A vaidade, o orgulho, a altivez. Deixa Jesus entrar na sua vida. Ele quer banquetear na sua casa, na sua vida, com você e toda a sua família. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Satanás não faz isso, irmão. A Bíblia diz que Satanás é um destruidor. Onde ele passa, ele destrói. Ele não bate a sua porta. Ele vem logo destruir na sua vida. E ali tem no verso 23, tem uma frase do texto, uma palavra tremenda. Ele disse: rogo-te que venhas à minha casa e imponha as tuas mãos para que sare a minha filha que está à morte. Ele rogando, irmão, ao Senhor dos Senhores, ao Criador de todas as coisas. Jairo, ao pedir isso, irmãos, que fosse a sua casa, demonstrou, acima de tudo, a acreditar no poder divino do Senhor Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta a você: será que nós estamos acreditando em Deus? Vamos às igrejas, sentamos, lemos a palavra, louvamos, mas às vezes é da boca para fora. O Senhor diz: esse povo me honra apenas com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Veja que palavra do Senhor que se encontra no Evangelho. O meu povo me honra apenas com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Sabe, irmãos, isso acima de tudo é endurecer o coração para o Senhor. É não acreditar
que Ele pode suprir, Ele pode prover tudo o que nós necessitamos nas nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas, pregadores, dizendo que esse ano vai ser o ano melhor de nossas vidas. Não vai acontecer nenhuma agrura, nenhum deserto, nenhuma tempestade, nada. A Bíblia não nos promete isso. O meu povo me honra apenas com os seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Comece a louvar, a glorificar a Deus com o coração. Comece a exercitar a fé. Comece a acreditar que Deus é o Senhor de tudo e de todos. A fé de Jairo nos desafia a confiar mais nas promessas do Senhor. A fé de Jairo começa a nos desafiar a ter esperança. A fé de Jairo começa a nos desafiar a buscar santidade. No versículo 36 ele diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Veja, irmão, que impacto emocional, desestrutura tudo no ser humano, todas as coisas. Para que enfadas, para que incomodas ao Senhor, o Mestre? Não vê que ela já morreu? Mas Jesus disse: não temas, crê somente. E foram à casa de Jairo. Enquanto Jairo, irmãos, eu creio, caminhava com Jesus, seu coração palpitava, lágrimas descia em pranto. Às vezes, irmãos, as circunstâncias são terríveis para mim e para você, são piores, notícias terríveis chegam até nós, momento que nós temos até a vontade de desistir, de jogar o balde no chão. Amados irmãos, precisamos confiar mais no Senhor. Essa é a palavra. Precisamos confiar mais no Senhor. Não deixe, irmãos, que o desânimo afete a vossa fé. No versículo 38, 40 diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam, e os que muitos pranteavam. Quando Jairo chegou à casa, irmãos, viu um monte de gente. É bem verdade, naquela época, tinha pessoas, era a tradição judaica da época, pessoas que choravam, pessoas que traziam pranto. Mas Jesus pediu que aquelas pessoas, ou seja, o sentimento de negativismo, afastasse. Porque ali estava o Senhor, Criador de todas as coisas. Ali estava o Senhor da vida e da morte. Ali estava o Senhor da bênção e da maldição. Ali estava o Senhor da provisão. Ali estava o Senhor da vida. Ele afastou, chamou Jairo, com certeza sua esposa, e aos três em especiais, Pedro, Tiago e João, para adentrar até a casa de Jairo. Irmãos, no versículo 40 a 41, o texto sagrado nos deixa uma mensagem tremenda para mim e para você. Uma mensagem de obedecer a Jesus, somente a Jesus. Onde quer que você levante os seus olhos, você possa só ver exclusivamente a Jesus.
Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e a mãe, com quem ele estava, ou seja, Pedro, Tiago e João. E disse: a menina dorme, a menina não morreu. Jesus manda alimentar a menina, irmãos. Jesus, irmãos, quer de mim, quer de você, uma disciplina. E essa disciplina começa com fé, começa com santidade, começa com obediência ao Senhor, em tudo, irmão, em tudo, em tudo. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Irmãos, a melhor coisa que nós encontramos nesse texto é a celebração da vida, é a celebração da provisão, é a celebração da graça inaudita do Senhor Jesus, trazendo abastança para a minha vida, para a sua vida. E logo a menina se levantou e andava no meio de todos ali. Quando a filha de Jairo voltou à vida, irmãos, eu creio, tomou surpresa aquela multidão que choravam, tomou surpresa a todos, porque todos queriam falar sobre o milagre, mas Jesus pediu silêncio. Mesmo assim, a alegria de Jairo era clara e impossível de esconder, e a fé transbordava no seu coração, no coração da sua família. Eu quero concluir essa meditação dizendo: essa história de Jairo, ela deixa bem claro que mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, podemos agir com fé, com confiança e com obediência ao Senhor. Creia nisso, irmãos. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, Deus pode trazer coisas maravilhosas para as nossas vidas. Eu quero concluir nesse momento com o Salmo 46, quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nesse verso 1. Coloque Deus na sua vida em primeiro lugar. Coloque Deus. Eu pergunto: você tem orado ao Senhor para que o Senhor derrame a sua graça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu empreendimento, da sua empresa, colocando Deus, pedindo a Ele que Ele estenda a sua mão grandiosa sobre você, sobre a sua descendência, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Coloque Deus em primeiro lugar. Convide Ele a entrar na sua vida. Convide Ele a fazer tenda e morada permanente na sua vida. Que Deus te abençoe e derrame graça sobre você nesse dia, nesse ano. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.